Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Rumo, Raio 3, pregão desta terça-feira, dia 23 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido aí de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, onde você pode aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado, organizado ali em playlists, e também toda a parte de análise, que tem análise diárias, o Radar do Mercado, que é uma live comigo todos os dias a partir das 10h45, um lugar onde você pode solicitar análise. Também tem a análise de fechamento do pregão, ocorre logicamente após o encerramento de cada pregão, e as análises especiais como esta aqui da Rumo, que está sendo produzida, uma normalmente na terça e outra na quinta-feira, 2 vezes por semana, e uma análise especial, uma análise mais completa de cada ativo. Então vamos lá, antes de dar início, só peço para que você se inscreva aqui através do canto inferior direito do seu vídeo. Tem aqui uma imagem, inscreva-se, e é só passar o cursor em cima dessa imagem que vai aparecer a opção para você clicar e se inscrever no canal. E para você receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, carteira de ações semanal, mensal, informações relevantes, vídeos exclusivos, tudo no seu celular ou no seu desktop, é só você instalar o aplicativo DV Invest, que está disponível para iOS e também para Android. O link direto de acesso ao aplicativo na loja da Apple ou na loja do Google está aqui na parte inferior do vídeo, na descrição desse vídeo. A análise especial, lembrando, é uma análise onde eu busco olhar para, usando a análise técnica, fazendo avaliação usando a análise técnica, análise gráfica, olhar para várias periodicidades, como o gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, tentando dar uma geral no ativo desde quem deseja fazer ali um investimento para longo prazo, para médio prazo, até quem foca no curto prazo. Então o objetivo é fazer um geral do ativo, traçar um panorama, um cenário como um todo desse papel, se está mais interessante para compra, para ficar de fora ou para venda. Então esse é o objetivo dessa análise. Primeiramente, no gráfico anual, a ação perdeu aqui, veio aqui forte para baixo, perdeu sua mínima histórica, então um cenário bem negativo que aí mudou aqui, aumentando a probabilidade de ter um movimento de subida. Fez esse movimento de subida, chegou no nível ali que é a região de fundo anterior, que vai ser mais visível num gráfico de menor periodicidade, que eu vou mostrar, e montou aqui durante a crise um sinal de topo descendente. Então, ou seja, traz uma expectativa negativa. Mas como já vem deixando essa sombra inferior, ou seja, houve uma recuperação por parte dos compradores que trouxe o preço daqui de baixo, da mínima lá de 13,50 para 23,76, ou seja, uma baita recuperação que 75% de toda a mínima para cá, e da forma como está acontecendo esse movimento, vai aumentando a probabilidade de se ter algo mais para cima. Pode até não ser nesse ano está caindo 9,12%. Mas vamos dar uma olhada no gráfico de menor periodicidade, pois olhando gráficos menores eu vejo esse ativo de forma interessante ali para se pensar na carteira de prazo maior, na expectativa que ele ultrapasse essa região aqui e vai buscar um nível de preço, logicamente tem um desafio na faixa dos R$30, e aqui no gráfico anual seria outro nível na faixa dos R$55, que traria uma expectativa muito interessante de alta, lá em torno ali de uns 120%. Para esse nível aí de R$55, do nível que se encontra atualmente. Indo para o gráfico quadrimestral, a ação vem dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, aqui são os movimentos, faz um movimento de subida, que se a gente olhar para os movimentos de subida anteriormente eram movimentos menores, não tinha um movimento tão longo deste, isso aqui já é um indício que aumenta a probabilidade de mudar essa tendência de baixa. Outro ponto importante que dá para olhar como sinal de mudança dessa tendência, que ainda não tem tecnicamente pivô de alta, enfim, não está totalmente definida uma nova tendência, mas observando aqui essa linha de tendência de baixa, traçando até aqui desse ponto, linha de tendência de baixa, observe que passa aqui nesse topo, já cruza aqui para cima e já passa a usar essa região como um nível de suporte, aumentando a probabilidade de poder ter, mesmo que resolva enrolar por aqui, a chance de ter algo mais para cima. Então, são indícios que ela vai deixando aqui no gráfico, aumentando a probabilidade de ter algo mais para cima. E aqui no desafio dela, nesse momento, em termos de desafio que ela tem aqui no gráfico quadrimestral, ela tem esse nível aqui, essa região aqui assim, ó, que está
travando, chegou aqui, girou um sinal de baixa, tentou voltar para cima. Dá para ver o quê? Fundo anterior, fundo anterior. É uma zona aqui de antigo suporte funcionando agora como resistência, chamada mudança de polaridade. Tem um vídeo aqui no canal explicando aí esse conceito de mudança de polaridade. Então é a região de desafio primeiro na faixa dos 24 e 21. Depois teria um outro nível de desafio, que aqui foi uma região que ficou bastante tempo travada e depois funcionou como resistência, era um suporte que funcionou como resistência. Uma região que é mais na casa dos R$30, sendo mais exato ali uma região em torno de 29,94, enfim, R$30. E acima disso, o outro nível já seria 35,38, 35,40, outro nível ali de topo. Então, alguns desafios que ela tem pela frente. Mas a expectativa, depois de ter tido aqui no gráfico quadrimestral um candle que vai lá embaixo para montar um topo descendente em cima de uma resistência e ele não fecha lá embaixo, na verdade fecha aqui em cima, nem fecha abaixo da mínima deste, é um indício de fraqueza para o sinal de baixa e é um indício, considerando esse tamanho já do movimento de subida, o quanto já subiu, trabalhando já acima da média, se sustentando acima da média, é um indício que aumentou a probabilidade de mudar aqui essa tendência de ter algo mais para cima no papel. E dentro dessa questão, que a gente dá uma olhada no gráfico mensal, dentro desse panorama que eu estou olhando ali do gráfico anual, aquela sombra inferior no gráfico anual, que está aqui, essa sombra inferior no gráfico quadrimestral, que já sustentada pela média móvel exponencial de 3 períodos, uma característica da tendência lá de baixo era o preço ficar respeitando a média móvel exponencial de 3 períodos. Patinou aqui e voltou para cima. Agora já usou a média como um patamar de suporte, que já é um indício de mudança do viés dessa ação, viés mais de alta, apesar ainda da configuração de tendência de baixa lá de topos e fundos descendentes. Então, aspecto positivo que a gente olha aqui para o gráfico mensal e dá para observar o quê? Basicamente uma tendência de alta, apesar de ter tido aqui uma mínima lá embaixo, que fala assim, ó, a tendência ficou indefinida, perdeu essa mínima, ficou indefinida. Mas quando você observa que o ativo se sustenta em cima, foi lá oscilar abaixo, mas o fechamento ficou acima dessa região de topo anterior, já é um indício favorável de força por parte dos compradores, deixou uma longa sombra inferior. E na sequência, confirma no mês passado, no mês de maio, uma formação de fundo em cima de um nível de suporte, fundo no mensal em cima de um nível de suporte, voltando para cima da média, e esse mês superando a máxima já do mês anterior, aumenta a probabilidade de ter algo para cima. Ou seja, o ativo basicamente está dentro de uma tendência de alta ainda no gráfico mensal e dentro de um movimento de subida no gráfico mensal. Tanto que eu coloquei esse ativo na carteira perspectiva, que é uma carteira de ações, uma carteira que eu reviso mensalmente. Então, esse papel entrou na carteira na expectativa de ter algo para cima, um movimento para cima. Para gerar um novo pivô de alta no gráfico mensal, precisa romper a resistência de 26,89, romper essa máxima aqui. Dando um zoom menos no ativo, um zoom menos aqui, ó, dá para perceber esses fundos aqui anteriores, que é onde a ação bateu aqui, ficou funcionando como que era um suporte, passou direto, voltou para cima aqui, ficou de novo funcionando como suporte, veio para baixo e agora esse é o ponto que está sendo testado. Acima desse nível, para cima desse patamar, aí o próximo nível nível importante de preço fica ali na faixa dos 30,50 e o outro nível mais lá no topo, lá na faixa dos 36,84. Então, o primeiro nível aqui, que é essa região que está sendo testada aí, que já foi testada na faixa dos R$27, a máxima aqui foi 26,89, então é por volta desse valor, não é um valor exato. E agora com esse cenário bem positivo para a ação. Logo, é um ativo que eu vejo com bons olhos para compra de prazo maior? Sim. Então, coloquei na carteira, não significa dizer que ele vai subir. Mas eu estou apoiado em quê? Em um sinal de alta no gráfico mensal, na expectativa de continuidade do movimento de subida, dentro de toda a leitura que eu fiz ali do gráfico anual e quadrimestral. O que mudaria a expectativa do motivo que me levou a comprar? O que mudaria? O que anularia essa expectativa? Voltar para baixo dessa região aqui. O candle, por exemplo, que gerou o fundo, voltar para baixo aqui da mínima dele ou da mínima desse candle aqui que é de 18,46, 18,10, abaixo dessa região aqui, ó. Se ocorrer, por exemplo, um fechamento de um pregão já de um mês, um topo descendente, já é um aspecto um pouco mais negativo. Pior seria realmente voltar a trabalhar abaixo de R$18,46 a R$18,10.
quando falo voltar a trabalhar baixo, é o preço ficar aqui embaixo. Da mesma forma que o preço está se sustentando aqui em cima, com viés de alta, se o preço passar a se sustentar abaixo desse patamar, ficar abaixo desse patamar, fechar o mês para baixo desse patamar, isso reforça a chance maior de controle da situação por parte dos vendedores e não teria mais motivo de estar comprado nesse papel. Então vejo com bons olhos aqui olhando para o gráfico mensal, para mim dentro de uma tendência de alta e de prazo maior, de médio a longo prazo. Raio 3 aqui no semanal, temos o que? Uma tendência de alta, um pivô de alta no gráfico semanal, que chegou num nível importante de preço, olhando aqui para trás, tinha aqui um ponto de parada, 3 tentativas de subida ali num gap, que para trás era uma região de topo anterior, e aqui agora de novo funcionou como resistência. Mas a tendência aqui no gráfico semanal, que eu olho um pouco mais para falando em termos de médio prazo, é positiva. O que me levaria, por exemplo, a uma compra pensando pelo gráfico semanal? O gráfico mensal já daria para fazer entrada ali naquela região que se encontra, na região que se encontra, e trabalhar com stop aqui abaixo dessa região, seja dos 18,77 ou para baixo dos 18,46. Pelo gráfico semanal, dá para comprar aqui? Até dá para fazer essa compra aqui. Só que eu colocaria menos capital. Por quê? Porque já fez um movimento de subida, está dentro de um processo inicialmente de correção que pode ficar aqui mais um tempo. Se ficar mais um tempo sem ganhar força para baixo, igual aconteceu aqui, ó, chegou no nível de resistência, dando uns ou menos, chegou no nível de resistência, que vinha lá de trás de um topo anterior, aí junta esse fundo aqui, então a quantidade de vezes que testa, não passa, mas não ganhou força para baixo. Ou seja, não estava tão forte os vendedores. Então, o vendedor aqui entrou nessa região, mas não conseguiu dar sequência para o movimento de queda. E aí os compradores geraram uma sinalização boa aqui para cima e reverteu a tendência para alta. Da mesma forma, se ficar aqui patinando também, vai aumentar a probabilidade de continuar subindo. Então, por que fazer uma entrada aqui no nível que se encontra? Se fosse para fazer a entrada agora com pouco capital, porque pode simplesmente não continuar o seu movimento de subida até atingir esse patamar. Está dando uma corrigida em cima desse nível de resistência. 2 semanas já que testou esse nível de resistência, essa faixa aí em torno dos 24,33 até um 24,50. Bateu e está fazendo um processo de correção. Corrigiu aqui, gerou sinal de fundo ascendente no gráfico semanal, sinal de compra. Ficou de lado aqui algumas semanas, rompeu para cima, sinal de compra. É aqui nesses sinais daria para se colocar um pouco mais de capital. Aqui colocaria menos, porque ainda está podendo ter um processo de correção no tempo, que é um movimento lateral, ou uma correção no preço. Falando em correção no preço, colocando os números do Fibonacci em cima desse movimento aqui de subida, teria ali um nível de suporte na faixa dos 22 e 25, que coincide também com a região ali que foi testada por um fundo anterior, e o outro nível de 21,54, que seria 50% de recuo de tudo que subiu, coincidindo com o topo ali anterior e mais outros fundos aqui anteriores. Então são 2 níveis de preço que, se houver um recuo da Raio 3 aqui nesse patamar, eu ficaria muito mais interessado em abrir compra um pouco mais forte, ou seja, maior do que for uma compra aqui, pensando em médio prazo para longo prazo. Então essa seria a estratégia. Qual a projeção de alta desse pivô aqui? Ó? Colocando aqui o Fibonacci em cima desse pivô, primeiramente uma projeção alternada. Primeira projeção, que é pegar 61,8% desse movimento daqui para cá e projetar 61,8% aqui a partir dos 18,68, a gente tem uma projeção de 25,10. A projeção de 100% de tudo que subiu aqui a partir dos 18,68 vai lá para casa dos R$30, que é aquele nível de resistência que destaquei nos prazos maiores, que é um nível, são as escadas do preço, né? Os níveis importantes do preço, onde você mede ali força de comprador e vendedor e dá para identificar para que lado você vai trabalhar um pouco mais, seja na compra ou na venda. Olhando agora para a projeção clássica, né, que fazendo a projeção a partir dos 21,89, dá para perceber que a projeção de 61,8% de tudo que subiu aqui até os 21,89 sendo projetado a partir desse patamar é 29,35, que também se aproxima dos R$30. Ou seja, basicamente é o seguinte: quanto maior o tempo que esse ativo ficar aqui enroscado nessa região ali dos 24,30, 24,50,
ultrapassando esse patamar, aumenta bastante a probabilidade de caminhar para um outro nível mais importante de preço, que seria lá na casa dos R$30. Logicamente que, olhando para o gráfico mensal, o próximo desafio acima dessa região dos 24,30 tem os 26,10, até o nível máximo do topo, 26,89. Mas dá para ver que o mais importante mesmo vai ser esse patamar aqui agora, do que esse topo aqui, aumentando a probabilidade de ter um movimento até a região dos R$30, ou seja, uma expectativa mais positiva. Então, isso dá para, com esse cenário, dá para você montar uma estratégia que, dependendo do ponto de entrada, colocar um percentual de risco de stop da operação e tentando pegar um movimento pelo menos até a região dos R$30 na Raio 3. Logicamente, monitorando o quê? A questão de o que é que muda a expectativa que está sendo mais positiva nesse momento para uma expectativa mais negativa que te levaria a sair da posição. Então, toda vez que você entrar numa operação, antes de entrar na operação, verifique o que está te levando a comprar esse ativo e onde é o limite de perda, de saída dessa operação, qual o sinal que anularia o que está te levando a comprar o papel. No gráfico diário, temos uma tendência aqui de alta do preço, topos e fundos ascendentes. O que está acontecendo aqui agora? Uma lateralização. Poderia falar, no curtíssimo prazo a tendência ficou indefinida. Mas observe que está ainda se sustentando em cima de um nível de topo anterior, um nível de suporte, e acima da média, vai se sustentando. Quanto maior o tempo for ficando aqui e gerar um sinal de alta aqui, vai me chamar a atenção para abrir uma compra em cima de Raio 3. Qual outra forma de abrir compra, em vez de ser um fundo ascendente, um fundo em cima do suporte? Aqui, um rompimento completo dessa região. Lembra? Quanto mais tempo ficar aqui e romper esse patamar, vai aumentar a probabilidade de ter um movimento de subida, primeiramente, para um desafio em 26,10, depois já na faixa dos 29,30, que eu botei ali projeção de Fibonacci, mas principalmente para a região dos R$30. Então, é um ativo para ficar atento em termos de operação de curto prazo de swing trade nesse rompimento aqui, seja do patamar dos 24,60 ou do patamar dos 24,70. Então, gosto do cenário gráfico como um todo da Raio 3. Então, essas são as possibilidades de compra de curto prazo que eu acabei de mencionar. Pensando ali no semanal, já também mencionei as possibilidades de entrada, pensando em ficar posicionado várias semanas nesse ativo, 10 semanas, por exemplo, 3 a 10 semanas, só que para 3 a 10 semanas ficar um pouquinho mais de tempo aqui seria interessante para ficar até 10 semanas posicionado nesse papel. Se quiser ficar mais tempo posicionado no mensal, já tem um sinal para entrada aqui, que foi essa formação de um fundo. Para ficar posicionado quanto tempo, Dalton? Ficar posicionado ali uns 3 meses a 10 meses nesse papel. Então, quanto maior periodicidade que você vai subindo para avaliar usando análise técnica, você vai subindo também o tempo que tende a durar a sua operação. Então é isso, ativo bem alinhado no meu modo de ver para cima, logicamente tentando reverter a tendência de prazo maior, mas já com indícios positivos para ter uma expectativa de alta e até com, vamos dizer assim, um upside, uma chance de ter algo maior para cima aí mais à frente para Raio 3. Então é isso, amigos, um grande abraço, deixe seu like, seu joinha se essa análise foi útil para você de alguma forma e até a próxima.